como tempo. O tempo é o Senhor da história. O tempo é o Senhor da nossa vida. E através do tempo que Deus nos dá, que nós conhecemos como a nossa contagem humana, que para Deus 1000 anos é como um dia, mas para nós, a nossa concepção humana, um ano é um ano, 1000 anos são 1000 anos. Dentro desse contexto do tempo, e como dizia já a canção de Dorival Caymmi, eu sei passar e você não sabe, com relação a nós e ao tempo, a nossa relação com ele, muitas vezes nós ficamos presos dentro de nós mesmos, ou nós ficamos presos dentro de um tempo, nós ficamos presos dentro de um conceito, talvez, de saudosismo do nosso próprio ser e da nossa própria vida. Nós não olhamos a vida como um progredir em nós mesmos, ou um progredir em si mesmo. Um espaço que nós chamamos de tempo que Deus dá a cada um de nós, na nossa vida, diferentemente, para que nós possamos agregar ou desagregar, dentro das nossas escolhas, construirmos ou desconstruirmos dentro de nós mesmos, o que nós possamos agregar ou conhecer da própria vida, o que a vida vai nos oferecendo, e que nós vamos assim aprendendo o que é nos colocado no nosso dia a dia, na nossa história, no nosso caminhar da vida. O Padre Antônio Vieira já dizia que não existe maior poder do que o tempo. O tempo tudo sujeita, o tempo tudo muda, o tempo tudo acaba. Diferentemente do que vai nos colocar Giordano Bruno. Giordano Bruno dizia que o tempo tudo tira, mas o tempo tudo dá. O tempo tudo transforma, mas também o tempo tudo destrói. E é o tempo. E a cada um de nós é dado esse contexto para que nós possamos viver. E de que forma nós vivemos, o que a vida vale para cada um de nós? Para alguns a vida pode valer somente aquilo que ele é capaz de construir enquanto ser material. Para outros a vida vale construir-se no que ele consegue tirar proveito da vida. E para uns somos de Jesus, quem perde essa vida ganhará outra, e quem quer ganhar essa vida ganhará outra. E nós temos uma escolha a fazer. Já Jeremias, lá no capítulo 21, versículo 8, ele escrevia: direi, pois, a este povo, eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Nós temos a nossa escolha, o caminho que Deus coloca a cada um de nós. Agora, nesse nosso tempo de escolha, como dizia Pitágoras, escolha sempre o caminho que lhe pareça melhor, mesmo por mais difícil que ele seja, o hábito o tornará brevemente agradável. E quando nós escolhemos a nossa vida o melhor caminho, ele pode ser agradável tanto ao conceito da nossa instituição, quanto ao conceito da nossa constituição. Deus nos dá a oportunidade de construirmos em nós mesmos, através da sua palavra, o nosso ser espiritual. Nós nascemos de um ser espiritual, nós somos carnais, mas nós trazemos em nós o nosso espírito. O que é carne se destruirá, o que prevalecerá é o espírito. E muitas vezes estamos preocupados com aquilo que prevalece efetivamente na nossa vida, com o que a carne possa viver, os desejos terrenos, as alegrias terrenas. Esquecemos de procurar o que nos vai fortalecer para uma vida seguinte, para o nosso prosseguimento e a nossa vida espiritual. E nessa vida espiritual, nós temos que vivenciar no contexto da nossa vida presente nesse mundo, o nosso tempo sempre de mudança e de aprendizado. Nós somos aprendizes da vida. E nós vamos agregando na nossa vida dentro do dicionário que pode nos conceder. E nós escolhemos qual é o dicionário da nossa vida. Para Deus, o dicionário da nossa vida é a Sagrada Escritura. Ela que nos dá o sentido de ser, ela que nos dá o sentido da vida. Maquiavel já dizia: uma mudança deixa a porta sempre aberta a outra mudança. Mas para que nós possamos nos encontrar com Ele, com Deus, é necessário que nós tenhamos sempre na nossa vida o conceito da nossa mudança. Estamos dispostos a mudar? Quando ouvimos a palavra de Deus, será que essa palavra agrega? Será que essa palavra me faz ser diferente? Eu continuo sendo a mesma pessoa a cada momento da minha vida. Essa palavra de Deus talvez não faça eco em mim. É necessário que essa palavra faça eco dentro de mim. Mas primeiro é necessário que eu reconheça quais são as minhas mazelas, quais são as minhas dificuldades. São Pedro Alcântara dizia assim: diante de Deus nós devemos nos colocar como uma criança. Diante dos nossos irmãos nós devemos nos colocar como uma mãe. Devemos diante de Deus
como uma mãe diante dos nossos irmãos, com a misericórdia, com a ternura, com a gentileza, com a compaixão, mas diante de nós mesmos nós devemos nos colocar como juízes, porque é necessário livrarmos dentro de nós, é necessário livrarmos, descobrirmos em nós o que nos impede no cotidiano da nossa vida, de fazermos o nosso encontro sempre com Deus, de ouvir a palavra de Deus e deixar que essa palavra de Deus possa nos transformar, com que essa palavra de Deus possa ser em cada um de nós. Érico Veríssimo, no livro dele, O Tempo do Vento, ele escrevia: quando os ventos da mudança sopram, alguns constroem barreiras, outros constroem ninhos de ventos. Porque muitas vezes, quando a mudança chega à nossa porta, quando a palavra de Deus chega à nossa porta, para nós não é interessante ouvi-la, porque talvez ela venha de contramão a tudo aquilo que eu vivo, a tudo aquilo que eu penso. Talvez a palavra de Deus se adaptasse à minha vida, fosse melhor. Mas a palavra de Deus é aquilo que Deus coloca a cada um de nós. Um dia os discípulos disseram a Jesus: mas quem pode beber essa palavra? Ela é dura. E Jesus disse que o reino dos céus é para aqueles que são capazes, para aqueles que estão dispostos à mudança da vida, a agregar segundo a palavra de Deus, a viver segundo o amor de Deus e a bondade de Deus. Porque para viver as coisas de Deus, primeiro nós devemos abandonar os desejos terrenos, para viver essa gratuidade e esse amor que Deus proporciona a cada um de nós. Michel de Montagnier dizia: ninguém conhece o caminho, ninguém coloca desde o princípio da vida o caminho a ser seguido. Nós vamos fazendo o nosso caminho, decidimos o nosso caminho por trechos, na medida em que avançamos. A nossa experiência de Deus faz com que nesse nosso avançar da vida, nós possamos aprender com a sua palavra, nós podemos nos transformar, nós possamos viver a plenitude da vida que nós encontramos só através da palavra dele. Na primeira leitura de hoje, Jonas caminha por Nínive, anunciando ao povo o tempo final, anunciando ao povo a conversão, anunciando ao povo a mudança de vida. E esse povo, deixando-se penetrar a palavra de Deus em seu coração, eles transformam a sua vida, passam a ser diferentes, passam a olhar a vida de uma forma diferente. Quando nós olhamos no Evangelho de hoje, nós vemos os chamados dos 4 primeiros discípulos de Jesus. Eles ouvem o chamado de Deus, eles abandonam tudo. Porque quando nós vivemos Deus, quando nós escutamos Deus no íntimo do nosso ser, deixamos com que a beleza de Deus fale na profundidade do nosso coração, nós abandonamos tudo. Nós abandonamos aquilo que nós vamos construir enquanto o contexto da minha vida, na ignorância de Deus, para o meu encontro com Deus, para abandonar tudo aquilo que me atrapalha de chegar a Ele. Eles deixavam as redes, eles deixavam aquilo que eles possuíam. Eles não olharam mais o materialismo da vida, mas eles olharam aquilo que seria de verdade, uma construção de vida, uma construção de ser, uma construção do amor de Deus. Para muitos, aqueles homens que abandonavam tudo se colocavam insensatos e loucos. Nietzsche dizia: aqueles que dançavam foram considerados insanos por aqueles que não conseguiam escutar a música. E muitas vezes nós podemos considerar as pessoas que seguem a palavra de Deus insanos. Nós podemos dizer: mas os santos abandonaram tudo, deixaram de viver a vida, tudo aquilo que o mundo proporciona a nós. Quanta coisa o mundo nos proporciona, quantos prazeres a vida nos dá. Então eu nunca fui capaz de ouvir a música, eu nunca fui capaz de agregar a melodia de Deus, a sinfonia de Deus no meu ser. Porque para mim, sempre teve importância é somente o que a vida material, o que a vida dos prazeres pode me proporcionar. Não a minha vida em Deus, não a minha graça em Deus, não essa presença de Deus que vai agregando em cada um de nós no nosso dia a dia. O poder do tempo de nos transformar. Nós vamos envelhecendo com o tempo. E nós, à medida que envelhecemos, nós deveríamos na nossa vida, eles também alcançarmos a maturidade espiritual, o sentido espiritual da nossa vida. Mas muitas vezes nós nos perdemos dentro desse conceito de nós mesmos. Somos pequenos na espiritualidade, muitas vezes somos velhos na idade. É necessário que a nossa vida vá acompanhando o processo de maturidade do nosso próprio ser. Ninguém nasceu pronto, nenhum de nós está pronto. Seja na vida, seja nas coisas de Deus, nenhum de nós nasceu pronto. Estamos aqui para nos construirmos.
Estamos aqui para a mudança do nosso ser, de sermos o que Deus espera de cada um de nós. Deus deu para nós a escolha do bem e do mal. Quando nós olhamos São Paulo na segunda leitura, ele vai nos dizer que tem um equivalente, um tempo muito próximo, nosso tempo de acertar as contas com Deus. Para cada um de nós vai ser um tempo diferente. Será que nós estamos prontos para esse acerto de contas com Deus? Será que nós estamos realmente estruturados para esse nosso acerto de contas com Ele? Ele pode nos dizer, mas eu te dei todo o tempo necessário, mas não foi suficiente. Não foi suficiente que nós gastamos o nosso tempo. Nós não conquistamos o nosso tempo. Nós não enriquecemos o tempo que Deus deu a cada um de nós. Dentro do nosso coração, possa falar mais alto essa palavra e essa presença de Deus. Como diz Gustavo Santos, escritor português, é a mudança que nos faz alcançar novos mundos. É a descoberta que nos traz um novo sentido. Que nós possamos descobrir Deus, para que possamos descobrir um novo sentido na nossa vida. Que nós possamos, sobretudo, mudar, para que nós possamos alcançar os novos mundos que Deus proporciona a cada um de nós. E o que a palavra de Deus tem agregado? Será que hoje eu sou diferente do que eu era uma semana atrás? Será que eu tenho olhado a vida de uma forma diferente? Será que eu tenho olhado a vida com a beleza com que a vida me proporciona, com a graça que a vida me proporciona? Ou eu vou chegar no final da minha caminhada e dizer, de nada valeu, eu me arrependo tanto de coisas que eu fiz, mas continuamos fazendo as mesmas coisas que tínhamos feito. É que a gente disse aqui uma vez, né? A gente tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, porque eu tenho que ser sempre assim. A palavra de Deus nos traz um tipo novo, um sentido novo, de sermos hoje diferentes do que fomos ontem, e amanhã muito melhor do que aquilo que somos hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Confessemos a nossa fé. Creio em Deus.